E aí, pessoal, começando mais uma aula de análise combinatória, a aula de número 11, com o professor Maurício Venâncio. Nessa aula a gente vai estudar combinação. Em alguns livros vocês vão encontrar combinações simples, que existem uns problemas de combinações mais complexos, que chamam de combinação completa. Eles são mais complexos no seguinte sentido, né? Lá vai ter objetos repetidos, tá? Então a gente pode pensar dessa forma. A gente sempre inicia com um exemplo para chegar até a fórmula. Então vamos começar com esse exemplo bem simples, que é o seguinte: de um grupo de 4 alunos, Alex, Rian, David e Carlos, a professora Albertina deseja escolher 2 alunos para representar a escola em um evento. De quantas maneiras ela pode fazer essa escolha? Então veja, você poderia pensar, tem 1, 2, 3, 4 alunos. Então, para escolher o primeiro aluno, 4 possibilidades. Para escolher o segundo, 3, né? Visto que eu já escolhi 1, sobra 3. 4 vezes 3, 12, né? Mas vejam que quando você faz isso, você está contando a ordem. Exemplo: Alex e Rian, Rian e Alex, está sendo contado nessas 12. 1, 2, essas duas aqui estão contadas nessas 12, né? São dessas 12. Então, se a gente pensar em todas as duplas possíveis, considerando a ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas não tem 12 duplas, né? Vejam que essas duplas aqui, elas são iguais, é a mesma. Então, mesma dupla. A ordem não importa, porque os dois vão para a viagem, Alex e Rian. Então, a ordem aqui não importa, está formando a mesma dupla. Então, não existe 12, e sim 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existe 6. Então, veja que isso deu 12, deu o dobro, porque 2 pessoas podem trocar de lugar de 2 formas, né? Lembra? 2 pessoas trocam de lugar 2 vezes 1, que é 2. Ou você podia, né, logicamente, 1, 2. Mas esse raciocínio aqui vai ajudar quando tiver mais pessoas. 3 pessoas, 3 vezes 2 vezes 1. 6 maneiras de 3 pessoas mudarem de lugar entre si. Então, para você corrigir esse erro, você faz o seguinte: da mesma forma que você fez aqui, escolheu o primeiro 4, escolheu o segundo 3 maneiras, não é isso? Só que embaixo você divide pela quantidade de permutações entre eles. Por exemplo, cada dupla permuta de quantas formas? 2, né? Alex e Rian, Rian e Alex, que é 2 vezes 1. Eu vou botar assim, 2 vezes 1. Se você quisesse, podia botar 2 mesmo. Já dividi aqui. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. Dividido por 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Que dá a resposta certinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas. Lembra que a ordem não importa. Só usaria esse número 12 para ser a resposta se tivesse algum privilégio. Por exemplo, o primeiro escolhido ganhasse um brinde e o outro não. Então a ordem importa, porque o primeiro tem um privilégio. Mas nesse caso, os dois vão para a viagem. Não interessa se você vai ser o primeiro ou o segundo, né? Ainda continua indo para a viagem. Então não tem privilégio. A ordem não importa. Quando a ordem não importa, a gente usa combinação. Algumas pessoas usam a dica do seguinte: a ordem importa, usa arranjo. A ordem não importa, não, usa combinação, né? Então são 6 maneiras que a gente tem de escolher 2 pessoas para ir para a viagem, né? Lembrando que a ordem não importa. Então esse 2 vezes 1 vocês vão entender já, porque eu estou colocando assim. E quando tiver 3 pessoas embaixo, fica 3 vezes 2 vezes 1. Na questão 2 a gente tem o seguinte: em um grupo de 4 meninas, Daiane, Mayara, Laís e Laiane, serão sorteadas 3 delas para uma viagem com tudo pago por um mês em Fernando de Noronha. De quantas maneiras diferentes isso pode ocorrer? Aí vejam que a ordem não importa. Escolher Daiane, Mayara e Laís é a mesma coisa de escolher Laís, Mayara e Daiane, porque as 3 têm o mesmo privilégio, que é ter tudo pago por um mês em Fernando de Noronha. Então você poderia pensar que a resposta é o seguinte: escolher a primeira pessoa, 4 possibilidades, já que tem 4 meninas. Escolher a segunda pessoa, 3, porque você já escolheu uma. E a terceira pessoa, 2 possibilidades, porque já escolheu 2. E usar o princípio multiplicativo.
4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Mas essa resposta não está correta, porque eu estou contando a mais, eu estou considerando a ordem, e a ordem não pode ser considerada. Para exemplificar, eu coloquei os nomes delas coloridos. Então, tenho Daiane, Mayara, Laís e Laiane. Escolhi Daiane, Mayara e Laís. Então, é um grupo com 3 delas. Vejam que a ordem aqui, ó, eu poderia começar com Daiane, inverter aqui Laís e Mayara. Depois eu poderia começar o mesmo grupo com Mayara e ficar Mayara, Laís e Daiane. Ou Mayara, Daiane e Laís. Ou até mesmo começar com Laís e ter Laís, Daiane e Mayara. Ou Laís, Mayara e Daiane. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 escolhas, embora está formando o mesmo grupo. Eu não estou alterando o grupo. Então quando eu calculei esses 24 aqui, eu estou considerando esses 6. Ó. Mas esses 6 é somente um grupo, porque a ordem não importa. As 3 têm o mesmo privilégio, que é ganhar tudo pago, né, por um mês, em Fernando de Noronha. Então, esse grupo foi contado 6 vezes. Outro grupo possível seria Laiane, Laís e Mayara. E se eu fosse fazer essa mesma coisa, também daria 6. Laiane, Laís e Daiane também daria mais 6. E Laiane, Mayara e Daiane também daria 6. Se eu juntar 6 mais 6, 12, com mais 6, 18, e com mais 6, 24, que seria o total. Mas vejam que esses 6 grupos aqui, ó, eu não preciso listar todos para saber que é 6. Eu poderia pensar, ó, 3 pessoas trocando de lugar entre si. Ia ficar, ó, 3 possibilidades para a primeira, 2 possibilidades para a segunda e 1 possibilidade para a terceira. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então eu tenho 6 possibilidades e elas trocarem de lugar entre si. Então, uma maneira que você faz para corrigir esse problema é o seguinte: em cima, do mesmo jeito que você fez antes, você faz 4 para escolher a primeira pessoa, 4 possibilidades, 3 possibilidades para escolher a segunda, né, menina, e 2 possibilidades para escolher a terceira menina. E embaixo você corrige. Já que tem 3 pessoas, então é permutação de 3 pessoas, para corrigir a troca de lugares entre elas. 3 vezes 2 vezes 1. Lembra que em cima 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. E embaixo 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Que seria, né, cada grupo eu formo 6, né, permutações entre eles. 24 dividido por 6, 4. Então a resposta é 4. Existem apenas 4 maneiras diferentes de eu escolher 3 meninas de um grupo de 4 meninas. Que é o que a gente viu aqui, né? Seria esse grupo, ó, 1, 2, 3 e 4. Então essa é a resposta. 4 maneiras. A gente vai ver uma breve explicação de como chegar na fórmula. De maneira resumida, mas espero que vocês compreendam. É a fórmula. Então a gente quer descobrir de quantas maneiras podemos escolher P objetos distintos, ou pode ser pessoas, de um grupo de N objetos distintos. N maior ou igual que P. Ou seja, a quantidade de objetos é maior do que o que a gente vai escolher. Ou no máximo igual. Então N total de objetos, P são os escolhidos. Então lembra, se a gente quer escolher P, então vai ter 1, 2, 3, até P decisões. Vejam. Esquece isso aqui, a gente conta no final. Ó, 1, 2, né? Duas decisões. Vai até chegar em quanto? P menos 1 decisão, né? Então P menos 1 decisões. Só daqui até aqui. Mas aqui eu tenho outra decisão, que é a primeira. Então mais uma, né? Então ó, aqui corta, fica P. Então existem P aqui, certo? Se for contar 1, 2, 3, até chegar em P. Não parece, né? Por causa da expressão P menos 1, mas tem P decisões. Veja, então pensa como a gente está fazendo antes, com pessoas. Então eu escolhi P pessoas de um grupo de N. Embaixo eu divido. Lembra que quando tinha 2 pessoas, 2 vezes 1. Quando tinha 3 pessoas, 3 vezes 2 vezes 1. Como aqui tem, vamos dizer, P pessoas, fica P vezes P menos 1 vezes P menos 2 até chegar em 1. Tá vendo? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, ó. Regra de sinal. Menos aqui, ó. Um P fica menos P. Coloquei aqui. E aqui menos com menos, né? Mais. Então aqui fica mais, ó. Mais 1. Então só fiz, né, simplificar. E aqui embaixo, quando você multiplica do P, diminuindo de 1 em 1 até chegar em 1, a gente sabe que é P fatorial, que a gente está acostumado.
Aí no final agora você faz o que? Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Isso não altera essa fração, não altera esse número. Se você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Se números são diferentes de zero, então a gente pode fazer isso. Então veja, o que eu multipliquei? Veja, n menos p. Se eu diminuir 1, ou seja, tirar 1, fica só n menos p. Depois n menos p menos 1, fica n menos p menos 1. Eu só fiz isso para completar o fatorial. Então eu faço o mesmo número que eu fiz em cima, fiz embaixo. Multipliquei em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador. Quando eu faço isso, ó, veja que tem n menos 1, n menos p mais 1, n menos p está diminuindo até chegar em 1. Então em cima tem o n fatorial, porque vai do n até chegar no 1. E embaixo eu tenho o p fatorial, que já tinha, e de n menos p diminuindo até chegar em 1, de 1 em 1, eu tenho n menos p fatorial. Então daí a gente tem a fórmula. Ao escolher p objetos dentre n, né, objetos distintos, então aqui objetos, né, objetos dentre n, onde a ordem não importa, veja, a ordem não importa, né? Quando a ordem importa é arranjo. Então aqui é combinação, a ordem não importa. Então isso é importante. Não importa. Então a fórmula é essa. Combinação de n, a gente lê combinação de n p a p, certo? Ou seja, de n objetos vai escolher p. É igual a essa fórmula. N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então aqui tem um vezes, só que a gente não costuma colocar. Então essa é a fórmula da combinação simples. Um exemplo dessa aula, aplicando a fórmula de combinação, a gente tem o seguinte: de quantas maneiras podemos escolher uma dupla de um grupo de 5 pessoas? Veja que a dupla, a ordem não importa, né? Exemplo, você escolher João e Maria é a mesma coisa de Maria, né? E escolher João, porque é a mesma dupla. Então a ordem não importa, usa a combinação. Então a gente tem 5 pessoas no total para escolher 2. Só substituir na fórmula. Então combinação de 5 para escolher 2. N é 5 e P é 2. Mas substituindo na fórmula, vai ficar 5 fatorial dividido 2 fatorial vezes, aqui embaixo, N menos P, ou seja, 5 menos 2. Então 5 menos 2 fatorial. Então vai ficar ó, em cima 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo vai ficar 2 fatorial, que é 2, vezes 5 menos 2 é 3, só que é fatorial. Então é 3 vezes 2 vezes 1. Aí agora basta multiplicar. Lembrando que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120, né? Você vê as aulas anteriores. 120. Se você multiplicar 5 até chegar no 1, vai dar 120. E aqui embaixo 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12. 120 dividido por 12 vai dar 10. Então essa é a resposta. 10 maneiras de a gente escolher uma dupla dentro de um grupo de 5 pessoas. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.